Oi, meu povo, tudo bem? Com certeza vocês estão bem. Afinal de contas, eu peço que Deus sempre cuide de você, da sua família também. Vamos estar hoje revisando o conteúdo desta semana que vocês terão a avaliação, certo? E o conteúdo é muito fácil, blocos econômicos, facílimo. Vamos lá. A Pro vai compartilhar a tela e estaremos trabalhando o que já foi trabalhado nas nossas aulas anteriores, certo? Mas o que é bloco econômico? Sempre eu digo para vocês que bloco econômico é muito fácil. É a união de países que têm entre si os interesses comuns. Quais são os interesses comuns? Interesses comuns, principalmente econômico. Eu quero fazer troca comercial com aquilo que eu não tenho, certo? E existe uma interdependência. Essa interdependência, um exemplo, nós somos grandes produtores de soja, mas nós não somos grandes produtores de grãos quanto a trigo. E a Argentina já é, entendeu? Então, assim, e como os países que fazem esse acordo entre si, eles fazem, então, uma tarifa, ou são isentos de tarifas, ou tarifas reduzidas, tá? E, para facilitar, existe assim, uma competição, cada região tem o seu bloco. Mas, tem que estar dentro do mesmo continente? Nem sempre, nós veremos isto hoje, como já vimos em outras aulas, mas o objetivo principal, o que é? Aumentar a economia com preço razoável e fazer o quê? Dinamizar, ou seja, eu vendo o que eu tenho em abundância, em excesso ou excedente e compro aquilo que eu necessito, tá? Isso faz com que os países membros tenham essa facilidade de troca comercial. Mas quais são as características, além disso que eu falei? Fluxo globais de capital. Capital? Grana, grana, povo de Deus. Mas, professora, a senhora disse que ele pode ser regional e também não pode ser regional, com certeza. O Mercosul é um bloco econômico regional? Sim, está dentro do continente americano, em especial no subcontinente sul-americano. Mas vamos ver outros que estão assim, em vários continentes, tá? Mas quando começou o bloco econômico? Ele começou a intensificar na década de 80. Mas claro que já começou muito antes, tá? Principalmente a União Europeia. E uma coisa importante aqui, ó, intensificação no período de criação dos blocos econômicos são distintos, ou seja, o que é isso? Nem todos os blocos econômicos têm as mesmas características. Somos professores do Colégio Adventista, mas nem todos têm as mesmas características. Porém, somos professores. Aqui, os blocos econômicos, todos eles são blocos econômicos, cada um com as suas características ditas ou combinadas, ou regras de cada um, certo? Um exemplo aqui, nós temos o Mercado Comum do Sul, que no caso é o Mercosul, e nós temos também aqui o APEC, que a gente vai ver sobre ele daqui a pouquinho. Mas para ter um processo, para ter uma integração melhor, existe aqui quatro passos, ou 4 estágios. Zona de livre comércio, união aduaneira, vocês vão ver ali união monetária. O que é zona de livre comércio? É quando você reduz, lembra que eu falei agora há pouco de isenção ou redução? Redução ou eliminação de tarifas alfandegárias. Mas, o que é tarifa alfandegária? São os impostos. Toda vez que você vende um produto para um determinado país, ou você compra, ou você exporta ou importa, você paga tarifa. Se está dentro do mesmo bloco, depende do acordo que é feito, tá, gente? De cada bloco. Se está dentro do mesmo bloco, há produtos que pode ter redução e há produtos que vai haver isenção. O que é a união aduaneira? Aquela que, abrir
os comércios, o mercado internos e regula o comércio do bloco com as nações de fora. Nós podemos, como Mercosul, vender produtos para outros países? Claro que sim. É óbvio que nós temos uma ATEC, né? Que nós vamos ter uma tarifa externa. Quando eu vendo para os blocos, para os países do bloco, é um valor. Já é combinado entre os países membros do bloco. Se eu vendo para um país que não é do bloco, né? No caso o Mercosul, eu tenho já um valor fixo, uma porcentagem fixa que tem que ser vendida. Claro, mais cara do que se fosse do bloco. O que é mercado comum? Esse daqui é muito bom. Permite ainda a livre circulação de capitais, serviços e pessoas. O Mercosul, por que eu estou falando Mercosul? Porque é a nossa realidade, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. A nossa realidade é essa, nós vivemos aqui, é mais fácil para você entender. Olha só, você pode ir em qualquer país do Mercosul, quais são? Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Venezuela era, mas daqui a pouco a gente fala. Então, olha só, permite a circulação de capitais, grana, né, fluxo financeiro, de pessoas dentro do bloco. Tanto é que você não precisa de passaporte para entrar em nenhum bloco econômico. Aí você vai falar, mas o Ronaldinho teve problemas. Mas aí é um outro caso, tá? Não tem nada a ver com a circulação de pessoas. É um caso específico que nós já comentamos em aulas anteriores sobre isso. União Econômica e Monetária. Este é o melhor e mais completo bloco, né? Por quê? Ele já pega o mercado comum, que no caso é a União Europeia, já pega o mercado comum, ao mesmo tempo ele tem a livre circulação de pessoas entre os países, né? Entre os países membros, tem que ser países membros. O que é país membro? Aquele que que está dentro do acordo, um grupo. Vocês não fazem trabalho em equipe? A mesma coisa, aqueles que fazem parte daquela equipe, daquele bloco. Circulação de capitais, de pessoas, tem circulação aqui, já falei financeira, de pessoas, econômica, e outro detalhe, essa aqui tem a moeda única. Qual é o bloco econômico que tem a moeda única? Qual? Diga para mim. Claro que é a União Europeia, professora. Aqui eu coloquei, destacando apenas esses 4 aqui. 1, 2, 3, 4. O de cima você ignora por enquanto, tá? Zona de livre comércio, aquela que está dentro do bloco. Eu estou preocupada em fazer algo para reduzir, eliminar dentro do próprio bloco. Eu destaquei também aqui a União Aduaneira, que já está o Mercosul também. Olha só, tem a circulação de capitais, comércio, né, importação e exportação, mas também tem a TEC. Mas o que é TEC? Tarifa externa comum. Aquela que, lembra que eu falei que você pode vender para os países que não são do bloco? Claro que o valor é maior. Isso já combinado antecipadamente com os países membros? É isso aí. E o mercado comum? Nós fazemos parte? Tem circulação de pessoas, bens e capitais. Quando eu falo capitais, gente, o que eu estou falando? Grana. Não vamos falar dinheiro aqui. Nós falamos, tecnicamente, capital, grana. E o último, que também eu já falei, que é a moeda única, que no caso é União Europeia. O mercado comum, só para reforçar, ele não deixa de ser uma união aduaneira, que está preocupada com pessoas, economia, serviço, e a União Europeia é o melhor exemplo disso, vou dizer daqui a pouco. Mas quais os objetivos desses blocos econômicos? Os blocos econômicos têm, mais do que nunca, diminuir os gastos e aumentar o lucro. É claro, maximizar, aumentar o máximo, tá? E tem empresas grandes que se unem com o objetivo de eu faço tal peça, você tal peça, você tal peça, e no produto final nós teremos um lucro significativo, certo? Então, assim, depende, pode estar dentro do mesmo bloco? Pode não, tem que ser dentro do mesmo bloco.
O objetivo é crescer economicamente e, ao mesmo tempo, diminuir os gastos. Antes de falar da União Europeia, vamos falar do Brexit. O que significa? Saída da União Europeia. Aqui, gente, ó, saiu o E primeiro, mas é União Europeia. Essa palavra significa saída do Reino Unido de quem? Da União Europeia. Houve um referendo em 2016 solicitando à população que fizesse uma votação popular, ou seja, fica ou não fica dentro do... Saímos ou não saímos do bloco econômico União Europeia? Claro que o Reino Unido decidiu sair, mas a Escócia e a Irlanda não queriam sair em hipótese nenhuma. Já o país de Gales com a Inglaterra aceitavam sair. Mas o que aconteceu? Saíram. Mas a grande preocupação também é que, como eles fazem parte de um bloco, faziam, né? Eram 28 países antes, todos eles recebiam fluxos migratórios. Quando chegava uma quantidade X de imigrantes, eram distribuídos entre os países. Algo que já estava incomodando muito a União Europeia. Outro detalhe que a União Europeia estava incomodando é porque ela se acha autossuficiente para aumentar os seus lucros sem depender dos países europeus da União Europeia, óbvio, certo? Não são todos os países que fazem parte, óbvio, sabe disso. Qual o problema que acontece com a saída do Reino Unido da União Europeia? Com certeza, né? Vocês sabem que ela começou em 2016 e este ano teve aí já o aval, estão saindo mesmo, até dia 31 de janeiro de 2021, bate o martelo. Agora acabou. Por enquanto, pode circular pessoas dentro do Reino Unido, engasguei aqui, dentro do Reino Unido, sem problema nenhum, de qualquer nacionalidade do bloco econômico da União Europeia. Só que depois, dia 31 de janeiro de 2021, só Deus sabe o que vai acontecer. Porque o primeiro-ministro vai dizer, pôr as regras, né? Isso aí já é o próximo capítulo dessa história, a gente vai ver depois, porque nós não temos ainda nada palpável, né? Pode acontecer da Escócia e da Irlanda solicitar separatismo. O que é separação nacionalista? Eu não quero pertencer ao Reino Unido. Pessoal, o que é Reino Unido, meus amores? São os países que fazem parte ali, Inglaterra, né, que fazem parte ali da coroa britânica. Vai ser qual outro? País de Gales, Irlanda do Norte lá, e o que mais? A Escócia. A Escócia e a Irlanda, com certeza, foi os que votaram contra, logo mais, quando só Deus sabe, que vão pedir separatismo do Reino Unido. A rejeição é algo assim muito marcante, né, nesses dois povos que eu falei, nessas duas nações. E existe muitos britânicos que são xenófobos, ou seja, não aceitam, em hipótese nenhuma, povos de outras nações, principalmente que não seja do Reino Unido. Agora, professora, a senhora disse que o NAFTA não existe mais, e não existe mesmo. Até julho, mais ou menos, a gente falava que existia, mas, está na minha apostila. É claro que vai estar. Você vai mudar de apostila todos os anos? Não. A geografia, ela muda todos os dias. O que eu estou falando hoje, o que eu falei ano passado, já não valeu, por exemplo, quanto ao NAFTA, já não tem validade para esse ano. Portanto, tanto você quanto eu temos que estar estudando constantemente, gente. Mas, se eu falar o NAFTA 2.0, é válido. Mas qual é o nome agora desse bloco econômico? Esse bloco chama USMCI, que é o Canadá. Posso falar Estados Unidos, México e Canadá? Pode, tá? É o novo NAFTA. Qual foi a exigência dos Estados Unidos? Essa proposta dos Estados Unidos
foi no período da eleição, né, da primeira e única, né, eleição dele, com os Estados Unidos, com o Canadá e com quem mais, professora? Com o México. Ele não admitia que as empresas automobilísticas dos Estados Unidos estavam dando lucro para os países, como se eles não tivessem, né? Lucro para os países, para o país México, tirando matéria-prima de lá, pegando mão de obra barata, usufruindo do mercado consumidor, usufruindo de tudo. Mas o que os Estados Unidos, no caso, você precisa pegar empregados, ou seja, dar emprego aos norte-americanos. Para isso, a partir de agora, você precisa comprar, você tem empresa lá? Tudo bem, mas você tem que comprar 75% de todas as peças dos Estados Unidos. Só 75%. Mas, gente, como que vai sair esse preço? Vai ter lucro? Vamos ver. Novo capítulo. O SMCI. Então, vamos lá, que é o nome, tá? E com o Canadá não queria fazer de jeito nenhum esse acordo de início. Mas como o Canadá é dependente de exportar os produtos para os Estados Unidos, que é o seu principal comprador, ele acabou aceitando. O que ele fez? Tornou o laticínio mais barato para que os Estados Unidos tivessem maior lucro com o seu laticínio. Inadmissível. Já falei, ó, acordo visa retorno das indústrias estadunidenses situadas no México para o próprio país, Estados Unidos. E uma coisa interessante que nos outros não tem, a cada 6 anos estará sujeito às novas renegociações. O que deu certo, o que não deu, o que deve ser feito. União Europeia, ela, quando se fez o bloco, a gente percebe que houve mudanças. Claro que houve mudanças. Fronteiras internas da Europa hoje estão mais abertas do que no passado. No passado, eram fronteiras fechadas. As fronteiras abertas, hoje, estão abertas para quem? Para o pessoal dos países que são membros. Fronteiras externas estão mais fechadas. Claro, eles querem evitar o máximo de imigrantes. É o bloco mais rico do mundo e mais completo. Por que mais completo? Nele está preocupado com a economia, com a política, com a área social e, além da área social, ambiental. Eram 28 países, hoje são 27. Tem disparidade, diferença econômica nesses países? Claro que sim. Tanto é que no passado tivemos crise aí com a Grécia, Espanha, Portugal, né? Nem todos os países têm uma renda alta, né? Tem, assim, diversidade, são bem diferentes, mas estão um ajudando ao outro a crescer. Eliminação das fronteiras físicas não gera mudanças imediatas no processo da organização do bloco econômico. Não significa que você, fazendo parte de um bloco, vai terminar os problemas. Não significa isso. Mercosul, ele começou na década de 90, foi assinado um tratado em Paraguai, em Assunção, né? Nós somos do estágio de união aduaneira, aquele que a gente pode circular entre os países, né? Tanto capital quanto mercadoria. Os 4 países membros do início continuam até hoje. A Venezuela, ela entrou em 2006, quando o Paraguai foi suspenso porque houve impeachment do Fernando Lugo, e o Mercosul viu como um golpe militar, né? Não como um impeachment comum. Houve um golpe, então tiraram parcialmente, num período, né? Num período tiraram o Paraguai, e o Paraguai era contra a entrada da Venezuela, então, com a retirada do Paraguai, colocaram a Venezuela. Mas a Venezuela não cumpre as regras. Qual regras? Principalmente os direitos humanos, a democracia. Aí, quando chega em 2016, em dezembro de 2016, ele é retirado do Mercosul. Já estou virando aqui os blocos econômicos. A PEC,
Pro, o que é a PEC? Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico. O objetivo que tanto a Ásia, porque se você analisar, o Atlântico, ele é muito mais movimentado, o Oceano Atlântico, do que o Pacífico e Índico. O objetivo, na verdade, é aqui, ó, essa zona de livre comércio, eliminar as fronteiras, fazer com que esses países que estão na costa do Oceano Pacífico tenham maior flexibilidade e a maior flexibilidade de comércio entre eles, tá? Diminuindo os valores, claro. Quais as 3 potências que têm mais relevância, são mais importantes na PEC? Não poderia ser outro: Japão, Estados Unidos e China. Você está percebendo que o Japão e a China estão na Ásia, Estados Unidos lá na América? São que estão maior em PIB. Então, assim, não significa que todos estão no mesmo continente. Queridos, até aqui fica a nossa revisão. Caso tenha alguma dúvida, estou à sua disposição. Um beijo e boa prova. Beijo! Tchau!